Agora que nós vimos todos os 5 grandes traços de personalidade e algumas formas que eles podem ser expressados, é hora de começar a aprofundar mais em como eles se relacionam. Por isso, vamos resumir por uma última vez os 5 traços de personalidade. Existe a extroversão, que prediz a nossa sensibilidade para emoções positivas, o neuroticismo, que prediz a nossa sensibilidade para emoções negativas, como ansiedade, depressão, estresse e até mesmo dor, a agradabilidade, que prediz a qualidade dos nossos relacionamentos íntimos, a abertura às experiências, que prediz a nossa criatividade e o nosso intelecto, e a conscienciosidade, que prediz a nossa organização e a nossa propensão para trabalho. Cada um desses traços pode ser separado, então, entre 2 outros subtraços, cada um deles, que compõem um traço maior. Então, a extroversão, por exemplo, existe a assertividade, que diz do quão determinada uma pessoa pode ser para dar continuidade aos seus planos, e o entusiasmo, que diz o quão excitada essa pessoa extrovertida tende a se tornar. No neuroticismo, os subtraços podem ser o recolhimento, fazendo a pessoa se distanciar de eventos que podem provocar emoções negativas nela, de coisas perigosas, por exemplo, e a volatilidade, que diz o quão instáveis são essas suas emoções e o quão facilmente afetada ela pode se tornar para os eventos negativos que acontecem com ela. Na agradabilidade, como falamos, pode ser tanto a compaixão, que diz da empatia e das relações que uma pessoa tem, quanto da educação ou polidez, que diz mais sobre respeitar a autoridade, respeitar as hierarquias e as outras pessoas. Na abertura, os subtraços são tanto o intelecto, que diz respeito à inteligência, da capacidade de resolver problemas e de ter pensamentos abstratos, quanto a criatividade, que diz respeito à capacidade artística de uma pessoa e da sua tendência a conectar diferentes ideias entre si. E na conscienciosidade, pode ser tanto a industrialidade, que diz da propensão da pessoa para se mover para o trabalho, ou da organização, que fala mais a disposição que a pessoa tem para criar categorias, rotinas e arrumar as coisas do seu dia em planilhas, por exemplo. Por isso, um ser humano ideal, por assim dizer, teria todos os traços no seu nível alto, com exceção do neuroticismo. Por fim, podemos dizer que ainda existe uma segunda forma de dividir os traços do Big Five, que é chamado de Big Two, ou os 2 grandes traços, ou grandes grupos, por assim dizer. É uma divisão que ocorre dos traços entre si para dizer da estabilidade, que são aqueles traços mais ligados com a ativação serotoninérgica e da estabilidade emocional, contando com o baixo neuroticismo, a alta agradabilidade e a alta conscienciosidade, e podem também ser de plasticidade, que fala mais sobre os níveis dopaminérgicos de uma pessoa, composto pela extroversão e pela abertura às experiências. É importante dizer que cada traço de personalidade é independente de si mesmo, ou seja, todos nós temos os 5 traços. E no fim das contas, o que importa é um traço tendo maior percentil do que o outro e a forma como eles se relacionam entre si. Então eu posso ter alta extroversão, mas baixa abertura a experiências, alta conscienciosidade e baixo neuroticismo e assim por diante. Além disso, os traços não predizem comportamentos de situações específicas na sua vida. Por exemplo, é possível ter alta extroversão e não gostar de ir em festas, mas ter outras características desse traço como a assertividade, o entusiasmo e a propensão para as emoções positivas. Existe uma pesquisa enorme que foi feita para saber a relação desses traços entre si. Eu vou deixar as tabelas aqui disponíveis embaixo para você dar uma olhada e saber quais características escrevem melhor as combinações dos seus próprios traços. Mas vamos comentar alguns deles aqui também. Um que eu achei muito interessante, então, é o da relação entre a alta abertura, que se associa com a criatividade e a imaginação, mas quando junta do neuroticismo, alto neuroticismo, ela se associa também com paranoia, comportamentos estranhos. Então, uma pessoa com alta abertura, ela tende a ser uma pessoa mais imaginativa, mas com alto neuroticismo, ela vai tender a essa imaginação para uma coisa mais de perigo, mais de se afastar, uma imaginação mais negativa, por assim dizer. Uma pessoa com alta extroversão e alta conscienciosidade pode apresentar comportamentos de alta ambição e persistência. Mas, se ela tiver baixa extroversão e ainda continuar com essa alta conscienciosidade, as ações dela se associam mais com uma pontualidade e uma cautela. Então, ela mantém aquela organização de uma pessoa com alta conscienciosidade,
mas não tem mais aquela força de vontade, aquela motivação que faz ela perseguir os seus objetivos como faria se ela fosse extrovertida e tivesse maior assertividade. Além dessa tabela de traços, também existe uma leva de pesquisas científicas que estão sendo feitas o tempo inteiro para testar a relação desses traços de personalidade com não só entre si, mas com diversas coisas da nossa vida. É um modelo bastante difundido, não só na psicologia, como em várias outras áreas da saúde, como medicina, fisioterapia, até mesmo ciências mais exatas. Uma relação interessante disso, por exemplo, é como pessoas com Alzheimer, por exemplo, parecem ter uma maior tendência a apresentar traços de alto neuroticismo e baixa conscienciosidade. Com isso, abre-se a questão do quanto a personalidade seja determinada pela nossa biologia e sem a interferência do nosso ambiente. E ao analisar gêmeos monozigóticos e dizigóticos criados separadamente, isto é, são irmãos com a mesma genética que vieram dos mesmos pais, mas que a cultura dele, como eles foram criados, isso é totalmente diferente. Foi visto que a hereditariedade dos traços nessas pessoas se mostram entre 40% a 60%, que seria dizer que, em média, metade da nossa personalidade seja determinada pela biologia. E o resto acaba sendo derivado das experiências pessoais sobre a nossa cultura, os aprendizados que nós vamos tendo ao longo das nossas vidas, por assim dizer. O título dessa aula é Personalidade e suas transformações, assim como o curso do famoso psicólogo o Jordan Peterson. O motivo para isso é para simbolizar um pouco de tudo o que nós vimos até aqui. É a visão de traços de personalidade, como muitas vezes dá a impressão que eles sejam bastante deterministas e que não seja possível mudar eles. O que é de certa forma verdade, se eles são traços biológicos, não existe muita coisa que você pode fazer contra a sua biologia. Então, existe esse conflito entre o seu ser e o seu se tornar. Por isso, a visão aqui é usar o melhor de cada um dos seus traços de personalidade, pois todos nós temos cada um deles, apesar de frequências e percentis diferentes. Saber como melhor usá-los da melhor maneira possível precisa ser definido por ninguém mais do que você, e isso não é algo impossível. Mesmo que você tenha um traço ou outro independente do percentil dele, é possível usar ele para uma situação ao invés de outra. E agora que você tem uma melhor noção tanto dos riscos quanto dos benefícios de cada um deles, talvez fique um pouco mais fácil para você fazer isso. E, para te auxiliar nessa sua decisão e nessa sua expressão da sua personalidade, nós vamos agora adentrar o módulo 2, que seria largar um pouco mais essas partes científicas, para então abordar mais uma parte mais filosófica e teórica da psicologia. Mas claro, ainda assim, sem largar aquelas referências de artigos e ao cérebro humano, porque ele é o nosso objeto de estudo, por assim dizer. O objetivo dos próximos módulos, então, vão ser um pouco menos para mostrar como as pessoas são e passar a mostrar um pouco mais como elas podem se transformar, no que elas podem ser, até juntar as duas partes num terceiro módulo que vai mostrar um pouco mais de como aplicar essas duas coisas na sua vida. Meu nome é Júlio César e vejo você daqui a pouco.